Minha filha. Eu já tenho os cabelos todos brancos, o corpo cansado e as mãos enrugadas de tanto viver. Mas tem uma coisa que o tempo não levou embora. A sensação. Aquele aperto no braço, os dedos da minha mãe cravados na minha pele, me puxando no meio daquele largo de terra, onde o povo se juntava para negociar bicho, vender saco de farinha e resolver pendência de gente grande. Eu era pequena, e o mundo ali era grande demais. Ainda hoje, quando fecho os olhos de noite, eu sinto aquele cheiro. Poeira grossa misturada com esterco de boi, suor de homem que trabalhava debaixo do sol sem sombra, e aquele cheiro enjoado de couro curtido que ficava pendurado nas barracas. Era um cheiro que grudava na roupa e não saía nem com sabão de cinza. Obrigada por você estar aqui mais uma história no nosso canal Confissões dos Avós. Qual cidade você nasceu? Eu me chamo Isabel. E essa é a história que eu guardei a vida inteira, porque tinha vergonha de contar. Vergonha do que aconteceu. Vergonha do que senti. E vergonha de ter demorado tanto para entender. A gente morava numa casinha de chão batido, no fim de uma estrada que não tinha nome. Era uma casa pequena demais para tanta gente. Éramos 6 irmãos. 6 bocas, 6 corpos crescendo, 6 fomes que acordavam junto com o sol e só descansavam quando o corpo apagava de cansaço. O telhado era de telha-vã, e quando chovia forte, minha mãe espalhava bacia e lata pelo chão para aparar a água que escorria. A gente dormia ouvindo aquele barulho de pingo batendo no alumínio, e ninguém reclamava. Porque reclamar não enchia a barriga. Meu pai se chamava José. Era um homem calado, de ombro caído, que saía de casa antes do galo cantar e voltava quando o céu já estava escuro. Trabalhava na roça dos outros, capinando, plantando, colhendo o que nunca era dele. E o que ganhava era pouco. Tão pouco que às vezes dava vontade de chorar só de ver ele entrando em casa com aquele rosto de derrota. Ele largava o chapéu no prego da parede, sentava no banco de madeira e ficava olhando para o nada, como se tivesse desistido de alguma coisa que a gente nem sabia o que era. Minha mãe se chamava Maria Madalena, e se meu pai era silêncio, ela era fogo. Não um fogo que queimava por maldade, mas um fogo que queimava de desespero. Era ela que levantava primeiro. Era ela que acendia o fogão. Era ela que esticava o pouco que tinha para parecer que dava. Ela trabalhava na casa de uma família da cidade, lavando roupa, passando, esfregando o chão. E muitas vezes, muitas mesmo, ela trazia escondido no pano de prato os restos que os patrões iam jogar fora. Arroz empapado, pedaço de pão que já estava duro, osso com um fiapo de carne grudado, casca de legume que a patroa achava que não servia para nada. Minha mãe trazia tudo. Embrulhava com cuidado, como se fosse presente. E quando chegava em casa, dividia em porções tão pequenas que parecia que a gente estava comendo ar. Mas era o que tinha. E nenhum filho dormia sem pelo menos um gole de caldo quente passando pela garganta. Eu era a 4ª dos 6. Não era a mais velha, que já ajudava na roça. Não era a mais nova, que ainda ficava no colo. Eu era a do meio. A que ninguém olhava direito. A que não dava trabalho, mas também não chamava atenção. Eu era quieta, observava tudo. E entendia mais do que alguém na minha situação deveria entender. Eu via minha mãe contar os punhados de farinha no fundo da lata. Via ela molhar o feijão 3 vezes para render mais. Via ela dividir o prato e sempre ficar com o menor pedaço, ou sem pedaço nenhum. Quando a gente perguntava se ela não ia comer, ela sempre inventava uma desculpa. Dizia alguma coisa sobre já ter comido na casa da patroa que não precisava se preocupar. Mas era mentira. Eu sabia que era mentira. Porque os olhos dela ficavam fundos quando ela falava isso. E a barriga dela roncava quando ela achava que ninguém estava ouvindo. Meu pai concordava com tudo. Nunca levantava a voz, nunca batia na mesa, nunca prometia que ia resolver. Ele só abaixava a cabeça e aceitava, como se a vida fosse uma cerca que ele não conseguia pular. E minha mãe ia ficando diferente. O rosto foi endurecendo,
O sorriso foi sumindo. Os olhos foram ficando com uma coisa que eu não sabia dar nome naquela época, mas que hoje eu sei exatamente o que era. Desespero. Ela olhava pra gente às vezes como quem estava fazendo conta. Contava os filhos, contava a comida, e o resultado nunca fechava. Tinha mais gente do que sustento, mais fome do que solução. E ela carregava tudo isso sozinha, porque meu pai era um homem bom, mas era um homem que o mundo tinha quebrado por dentro. Naquele tempo, não existia nome para o que minha mãe sentia. Gente pobre não tinha direito de ficar triste. Tinha que aguentar e seguir. Mas eu sei que ela vivia num sofrimento que ia além do corpo. Era uma angústia que morava no peito e que ela só deixava escapar de madrugada, quando achava que todo mundo dormia. Eu ouvia. Deitada no colchão de palha, espremida entre dois irmãos, eu ouvia o choro abafado dela no canto da cozinha. Um choro sem som quase. Só o corpo tremendo e a respiração presa. E foi assim que os dias foram passando. Iguais, pesados, sem cor. Até aquele dia. Eu lembro que amanheceu diferente. Não sei explicar como, mas o ar estava mais quente, mais parado. Minha mãe acordou antes de todo mundo, o que já era estranho, porque ela sempre acordava cedo, mas naquele dia parecia que ela nem tinha dormido. Estava com os olhos vermelhos e o rosto lavado, como se tivesse chorado a noite toda e depois jogado água para esconder. Ela me olhou. Só para mim. No meio de todos os meus irmãos, ela olhou para mim. Eu lembro que ela me acordou e disse que naquele dia eu ia junto com ela. Não explicou para onde, não disse por quê. E eu não perguntei. Porque naquela casa, a gente não perguntava. A gente obedecia. Então eu levantei, vesti o vestido que tinha, um só, remendado no ombro com um pedaço de pano de outra cor, e fui atrás dela. Caminhamos em silêncio por um bom tempo. O sol ia subindo e a estrada de terra ia ficando mais quente debaixo dos meus pés descalços. Eu olhava para minha mãe de lado e via que ela apertava os lábios como quem estava segurando alguma coisa. A mão dela no meu braço apertava e soltava, apertava e soltava. Como se ela estivesse brigando por dentro com alguma decisão que já tinha tomado, mas que o coração ainda não tinha aceitado. Quando chegamos no largo, o barulho me atordoou. Era gente por todo lado. Homens puxando corda de boi, galinhas cacarejando dentro de gaiola de taquara, mulheres vendendo rapadura em cima de caixote, menino correndo entre as barracas. O chão era de terra fofa, e cada passo levantava uma nuvem de poeira fina que entrava no nariz e secava a garganta. Minha mãe parou. Olhou em volta. Parecia procurar alguém. E encontrou. Um homem. Bem vestido, chapéu limpo, sapato de couro. Ele se aproximou de nós com calma, como quem já sabia que ia encontrar a gente ali. Cumprimentou minha mãe com um aceno de cabeça. E os dois começaram a conversar. Baixo. Tão baixo que eu não conseguia ouvir tudo. Só pedaços. Alguma coisa sobre ter onde dormir, sobre eu ser esperta, sobre não faltar comida. E então, eu ouvi. Eu não lembro de todas as palavras que minha mãe disse naquele momento, mas lembro de uma frase. Uma frase que ficou cravada em mim pro resto da vida, porque foi a última coisa que eu ouvi da boca dela antes de tudo mudar. Ela pediu pro homem me levar junto. Disse que lá eu ia ter o que comer. A voz dela estava trêmula, mas firme, como quem já tinha decidido e não ia voltar atrás. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu olhei para ela. Procurei os olhos dela. Esperei um sorriso, um gesto, qualquer coisa que me dissesse que aquilo era brincadeira, que era engano, que ela estava falando de outra pessoa, de outro lugar, de outra vida. Mas ela não olhou para mim. Nem uma vez. O homem estendeu a mão. Eu senti os dedos dele, secos e firmes, se fechando nos meus, e ele me puxou, devagar, como quem puxa um bicho manso pelo cabresto, e eu fui. Não gritei, não chorei, não corri. Fui, porque naquela hora eu não entendi o que estava acontecendo,
Meu corpo se moveu antes do meu coração alcançar a verdade. E quando a verdade chegou, já era tarde. Eu já estava longe. E minha mãe já tinha virado de costas. Minha filha, se essa história já te apertou o coração, fica aqui comigo. Porque o que veio depois foi muito pior do que eu imaginava. E muito maior do que eu merecia. O homem tinha um cavalo amarrado num mourão do lado do largo. Um cavalo grande, de pelo escuro, que batia o casco no chão como se tivesse pressa de ir embora dali. Ele me pegou pela cintura, me levantou como se eu não pesasse nada e me sentou em cima daquele bicho. Eu nunca tinha subido num cavalo. Agarrei na crina com as 2 mãos, com tanto medo que minhas unhas ficaram brancas. Ele puxou a rédea e começou a andar na frente, puxando o animal por uma corda de couro, sem olhar para trás. E eu ia ali em cima, balançando para o lado e para o outro, com os pés descalços pendurados, sem saber para onde estava sendo levada, sem entender por quê, com o coração batendo tão forte que eu achava que o cavalo podia sentir. Eu tentava não pensar, mas o pensamento vinha sozinho, como água que escorre por debaixo da porta. Eu pensava nos meus irmãos. Na minha irmã mais velha, Lucy Dalva, que sempre me penteava o cabelo de manhã cedo com um pente de madeira que tinha os dentes tortos. Ela puxava, doía, e eu reclamava. E ela resmungava baixinho para eu ficar quieta, que estava me deixando bonita. Eu daria qualquer coisa para sentir aquele puxão de novo. Pensava no meu irmão mais velho, Mário, que trabalhava junto com meu pai na roça e voltava com as mãos cheias de calo e o rosto queimado de sol. Ele era sério, falava pouco, mas quando passava por mim, às vezes bagunçava meu cabelo sem dizer nada. Era o jeito dele de dizer que eu existia. Pensava nos menores. Osvaldo, que vivia com o nariz escorrendo e ria de qualquer coisa. Teresa, que dormia grudada em mim toda a noite e segurava meu braço como se tivesse medo de cair. E o caçula Durval, que ainda era de colo, e que minha mãe carregava no quadril enquanto fazia tudo com a outra mão. 6 filhos, 6 fomes. E uma mãe que decidiu que 5 era o número que ela conseguia segurar. Eu fui a que sobrou. Quando chegamos na casa do homem, eu parei na frente e olhei. Era uma casa grande. Não era de chão batido como a nossa. Tinha piso de cimento liso, parede caiada de branco, janela com cortina e um portão de madeira pesada que rangeu quando ele empurrou. No quintal, tinha pé de manga carregado, um tanque de lavar roupa com sabão encostado na borda e um varal com lençol branco secando no sol. Tudo ali cheirava a ordem, a coisa arrumada, a vida que funcionava. Eu nunca tinha visto uma casa assim de perto. As casas que eu conhecia eram como a nossa, tortas, escuras, com cheiro de fumaça de lenha e chão úmido. Aquela casa parecia de gente de outro mundo. O homem se chamava seu Eugênio. Era um comerciante. Tinha uma venda na cidade onde vendia de tudo: querosene, tecido, sal, fumo de corda, ferragem, remédio de bicho, corda, sabão, fósforo. Gente vinha de longe para comprar na venda dele. E ele anotava tudo num caderno grosso, com capa de couro gasta de tanto abrir e fechar. A mulher dele se chamava Dona Gertrudes. Era uma mulher alta, magra, de rosto comprido e olhos que pareciam estar sempre medindo as coisas. Ela me olhou de cima a baixo quando cheguei. Não sorriu. Não disse seja bem-vinda. Só perguntou para o marido se era eu, com um tom seco de quem confere mercadoria. Ele confirmou com a cabeça. Ela me levou para a cozinha. Me deu um prato de arroz com ovo frito. Eu comi tão rápido que quase engasguei. Fazia tempo que eu não comia um prato assim, cheio, com comida de verdade, quente, com gosto de sal e gordura. E quando terminei, ela pegou o prato da minha mão sem dizer nada e apontou para o canto da cozinha. Eu não lembro das palavras que ela usou, mas o gesto foi claro. Ali era onde eu ia dormir. Era um pedaço de chão, ao lado do fogão a lenha. Tinha um colchão fino, mais fino que o nosso de palha, coberto com um pano de saco. Não tinha travesseiro, não tinha cobertor, mas era limpo, e era só meu. Na minha casa, eu dividia tudo. Dividia espaço, dividia prato, dividia ar,
Ali, pela primeira vez, eu tinha um cantinho que era só meu, mas a solidão que veio junto era tão grande que o espaço parecia ainda menor. Naquela primeira noite, eu não chorei, não porque eu não quisesse, mas porque tinha um nó tão apertado na garganta que as lágrimas não conseguiam passar. Eu fiquei deitada, com os olhos abertos, ouvindo os sons daquela casa estranha. O relógio de parede que batia de hora em hora, o cachorro que latia lá fora. O vento que passava pela fresta da janela e trazia um cheiro de jasmim que eu não conhecia. E eu pensava na minha mãe. Pensava naquela mão que me segurou tão forte no caminho do largo. Apertava e soltava. Apertava e soltava. Agora eu entendia. Ela estava se despedindo. Cada aperto era uma palavra que ela não conseguia dizer. Cada vez que ela soltava, era ela tentando se preparar para me deixar ir. E quando ela finalmente soltou de vez, ela não olhou para trás porque sabia que se olhasse, não ia conseguir. Mas naquela noite, deitada naquele chão frio, eu não pensava nisso. Eu só pensava que minha mãe não me queria mais. Que eu era a filha que sobrava. A que podia ser entregue. A que não fazia falta. Os primeiros dias foram de silêncio. Dona Gertrudes me acordava de madrugada, antes do sol nascer. Eu varria a casa inteira, esfregava o chão da cozinha, lavava a louça, buscava água no poço, alimentava as galinhas, estendia a roupa no varal, descascava a mandioca, ralava milho, acendia o fogão. E no final do dia, quando tudo estava feito, ela me dava um prato de comida e me mandava dormir. Eu não reclamava. Não abria a boca para nada. Fazia tudo como se fosse uma sombra que se movia pela casa sem fazer barulho. Porque eu tinha aprendido uma coisa na casa da minha mãe. Quem dá trabalho é quem ninguém quer. E eu já tinha sido entregue uma vez. Não podia arriscar ser entregue de novo. Seu Eugênio quase não falava comigo. Saía de manhã para a venda e voltava só de noite. Às vezes passava por mim na cozinha e dava um aceno de cabeça, como se estivesse confirmando que eu ainda estava ali. E só. Ele não era mau, mas também não era bom. Era apenas um homem que tinha trazido alguém para dentro de casa porque precisava de ajuda. Eu era mão de obra. Não era filha. Não era parente. Era a que tinha vindo do largo. Dona Gertrudes, por outro lado, era dura. Não batia. Não gritava. Mas tinha um jeito de olhar que cortava mais que qualquer tapa. Se eu deixava uma mancha no chão, ela passava o dedo, mostrava para mim e me mandava refazer. Eu lembro do tom, não das palavras, mas era sempre alguma coisa sobre não ter espaço para preguiça naquela casa, sobre aprender a fazer direito ou não fazer nada. Eu engolia, refazia e aprendia. E assim foram passando os dias, iguais, pesados, sem cor e sem riso. Eu acordava, trabalhava, comia e dormia. E entre uma coisa e outra, eu fazia a única coisa que me mantinha viva por dentro. Eu observava. Observava tudo. Como Dona Gertrudes guardava a chave do armário onde ficava o açúcar. Como seu Eugênio conferia o caderno de notas toda noite antes de dormir. Como os clientes chegavam na venda e saíam. Como a vizinha trazia ovos e levava querosene. Como o rapaz que entregava a mercadoria sempre contava os sacos 2 vezes. Eu não sabia ler. Não sabia escrever, mas eu sabia contar e sabia prestar atenção. Meu pai, mesmo sendo um homem calado e derrotado, tinha me ensinado uma coisa sem querer. Ele me ensinou a olhar. Ele vivia olhando. Olhava as nuvens para saber se ia chover. Olhava a terra para saber se estava boa. Olhava o patrão para saber se ia pagar ou enrolar. Ele não falava, mas enxergava tudo. E eu herdei isso dele. Essa capacidade de ficar quieta e ver o que os outros não veem. Eu ainda não sabia, mas aquilo ia mudar a minha vida. Porque naquela casa tinha coisa acontecendo que ninguém percebia, e eu, que ninguém olhava, fui a única que viu. Os dias naquela casa iam passando como água de rio, sempre no mesmo sentido, sem volta, sem pausa. Eu acordava antes do sol, quando o céu ainda estava naquela cor de cinza misturada com rosa, e o sereno da madrugada deixava o chão do quintal molhado. O galo cantava lá no fundo do terreiro, e aquilo era o meu despertador.
Antes dele cantar a segunda vez, eu já tinha que estar de pé, com o fogão aceso e a água esquentando. Dona Gertrudes nem precisava mais me mandar fazer as coisas. Eu já sabia a ordem de cor. Primeiro, varrer a casa toda, da sala até o quarto do fundo, passando o pano úmido nos cantos onde juntava poeira. Depois, acender o fogão e colocar a água para ferver. Enquanto esquentava, eu ia para o quintal alimentar as galinhas, jogando o milho quebrado no chão e vendo aquele bando correr de um lado para o outro, brigando por cada grão como se fosse o último. Depois, lavar a louça que ficava de molho no tanque. Depois, estender a roupa. Depois, descascar o que Dona Gertrudes deixava separado. Mandioca, abóbora, inhame, batata. E assim o dia ia se gastando. Eu fazia tudo calada, sem resmungar, sem suspirar, sem arrastar os pés. Porque eu já tinha entendido que naquela casa, silêncio era moeda. Quanto mais quieta eu ficava, mais em paz me deixavam. E paz, para alguém que tinha sido arrancada da mãe no meio de um largo de feira, era tudo que eu pedia. Mas por dentro, eu estava apodrecendo de saudade. Tinha noite que eu acordava com o braço esticado para o lado, procurando o corpo da Teresa, que dormia grudada em mim lá em casa. Minha mão encontrava só o tecido áspero do colchão e o chão frio. E a lembrança vinha inteira, de uma vez, como tapa no rosto. O calor do corpo dela encostado no meu. O cheiro de terra e suor que os meninos tinham depois de brincar o dia inteiro no terreiro. A respiração miúda do Durval no berço de corda que meu pai tinha amarrado na viga do teto. O ronco baixinho do Osvaldo, que dormia de boca aberta com o braço jogado para fora do colchão. E a voz da Lucidalva, que às vezes falava dormindo e dizia coisas sem sentido, e a gente ria de manhã sem ela saber por quê. Ainda sinto o cheiro da nossa casa. Não era cheiro bom, não. Era cheiro de fumaça velha, de roupa que secou mal, de gordura requentada, de chão de terra molhada. Mas era o cheiro da minha gente. E quando a saudade apertava demais, eu fechava os olhos e tentava trazer aquele cheiro de volta. Às vezes conseguia, e doía mais do que se não tivesse conseguido. E as mãos da minha mãe, essas eu nunca esqueci. Mãos grossas, rachadas no canto dos dedos, com as unhas curtas e sujas de tanto trabalhar. Mãos que me puxaram pelo braço naquele dia. Mas que antes disso, tinham me dado banho em bacia de alumínio, tinham trançado meu cabelo com paciência, tinham partido mandioca cozida em pedaços iguais para cada filho comer. Eu guardava essas lembranças como quem guarda semente, escondida, protegida, esperando o dia de poder plantar de novo. Tudo isso ficava girando na minha cabeça como roda de carro de boi, sem parar, sem descansar. Mas eu não chorava. Tinha prometido para mim mesma que não ia chorar naquela casa. Porque se Dona Gertrudes me visse chorando, ia pensar que eu era fraca, e gente fraca naquele mundo era gente que sobrava. Eu já tinha sobrado uma vez, não ia sobrar de novo. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ir junto com seu Eugênio para a venda. Não porque ele me chamou, foi porque Dona Gertrudes ficou doente, uma febre que veio com a mudança do tempo e deixou ela de cama por uns dias. E como não tinha quem desse conta de tudo ao mesmo tempo, seu Eugênio me levou com ele. A venda ficava numa esquina da cidade, numa construção de tijolo aparente com uma porta larga de madeira que ficava aberta o dia inteiro. O cheiro daquele lugar ficou grudado na minha memória. Cheiro de tempero misturado com querosene, de sebo de sabão, de fumo de corda enrolado que ficava pendurado no teto feito cobra seca, de saco de farinha encostado na parede. Era um cheiro forte, enjoado, que no começo me embrulhava o estômago, mas que depois foi ficando familiar, quase reconfortante, porque era o único lugar, fora a minha casa velha, onde eu sentia que pertencia a alguma coisa. Tinha prateleira do chão até o teto, cheia de lata, garrafa, caixa. Tinha rolo de tecido empilhado no canto. Tinha corda, ferragem, remédio de bicho. E no balcão tinha uma balança de ferro com pesos de chumbo, e do lado o caderno. Aquele caderno que seu Eugênio tratava como se fosse coisa sagrada.
grosso, de capa de couro gasta, com as páginas amareladas e cheias de números escritos a lápis. Cada cliente tinha uma página. Cada página tinha o nome, o que levou, quanto devia. E seu Eugênio passava o dedo por cima dos números toda a noite, conferindo, somando, murmurando baixinho como quem reza. Minha função na venda era simples: varrer, organizar, buscar mercadoria no depósito dos fundos. Eu ficava num canto, quieta. Mas os meus olhos não paravam. Eu via tudo. Via o jeito que certos clientes olhavam para o caderno quando seu Eugênio virava de costas. Via o rapaz que ajudava na entrega, um tal de Nivaldo, de bigode fino e um sorriso que parecia sempre esconder alguma coisa. Ele carregava os sacos de mercadoria que chegavam de fora, conferia junto com seu Eugênio e depois guardava no depósito. Tudo parecia certo, mas não era. Eu comecei a perceber no terceiro dia. Seu Eugênio mandou ele guardar 10 sacos de farinha que tinham chegado de manhã. Eu estava varrendo o depósito quando ele entrou carregando. Contei. 9. Ele guardou 9 e anotou 10. Eu achei que tinha contado errado. Fiquei quieta. No dia seguinte, chegou uma carga de querosene. 6 galões. Eu vi o Nivaldo descarregar e levar para o fundo. Contei de novo. 5. Ele anotou 6 no papel e entregou para o patrão. E seu Eugênio, que confiava naquele rapaz como se fosse da família, guardou o papel sem conferir. Depois foi o fumo de corda. Depois, o sabão. Sempre faltava uma unidade. Às vezes 2. Nunca muito. Nunca o bastante para saltar aos olhos. Mas o bastante para ir juntando, dia após dia, semana após semana, como o cupim que come a madeira por dentro sem ninguém perceber. A sensação que eu tinha toda vez que via aquilo acontecer era uma coisa quente no peito, uma mistura de raiva com medo. Raiva, porque eu via a injustiça e não podia fazer nada. Medo, porque se eu abrisse a boca e ninguém acreditasse, eu ia ser jogada fora de novo. E dessa vez, não tinha mais ninguém para me recolher. Então, eu fiz o que sabia fazer melhor. Fiquei quieta. Continuei observando, guardando cada número, cada saco que faltava, cada vez que o Nivaldo saía pelos fundos e voltava com as mãos vazias e aquele sorriso de quem acabou de esconder alguma coisa. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Mas eu sabia contar. E a minha conta não falhava. Naquela mesma semana, uma coisa aconteceu que mudou tudo. Já era noite. Seu Eugênio estava conferindo o caderno, como sempre fazia, sentado na cadeira perto do lampião, com os óculos escorregando no nariz. E de repente, ele parou. Franziu a testa. Voltou uma página, voltou outra. Passou o dedo nos números uma vez, 2, 3, e levantou a cabeça com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva ainda, era confusão. Aquele olhar de quem descobre que tem um buraco no fundo do saco, mas não sabe quando começou. Ele chamou Dona Gertrudes, mostrou o caderno. Eu ouvi da cozinha, do meu canto de sempre. As palavras certas se perderam, mas o sentido ficou gravado. Estava faltando mercadoria. Os números não batiam, e ele não sabia para onde estava indo. Dona Gertrudes respondeu alguma coisa que me fez tremer inteira. Não guardo as palavras exatas, mas o tom ficou. E lembro que ela olhou na direção da cozinha quando falou. Porque o que ela quis dizer, sem dizer com todas as letras, era que a culpa podia ser minha. Meu sangue gelou. Eu estava ali, no canto escuro daquela cozinha, com o coração disparado, e entendi que o chão estava prestes a sumir debaixo dos meus pés outra vez, porque se eles acreditassem que era eu ia ser devolvida, jogada na estrada, mandada de volta para um lugar que talvez nem me quisesse mais. E a única pessoa que sabia a verdade era eu mesma, alguém que ninguém escutava. Se essa história merece ser ouvida por mais gente, compartilha. Se esse canal te faz companhia, se inscreve e ativa o sininho. Depois daquela noite, tudo mudou dentro daquela casa. Não mudou de forma barulhenta, não. Mudou no silêncio, no jeito que Dona Gertrudes começou a me olhar, no cuidado que ela passou a ter em trancar as coisas.
Na maneira como ela conferia a cozinha depois que eu terminava o serviço, passando os olhos por cada canto como quem procura o que sumiu. Eu sentia o peso daquele olhar nas minhas costas o dia inteiro. Quando eu varria, ela ficava parada na porta me observando. Quando eu lavava a louça, ela contava os pratos antes e depois. Quando eu ia para o quintal buscar lenha, ela espiava pela janela como se eu fosse esconder alguma coisa embaixo do braço. E eu ia engolindo aquilo. Engolindo seco, com um nó na garganta que já era velho conhecido. Teve uma tarde em que ela me chamou para perto do armário da cozinha. As palavras se apagaram, mas o gesto ficou. Ela apontou para dentro do armário e depois apontou para mim, como quem está avisando. O tom era duro, cortante, daqueles que não precisam de palavra para machucar. E eu entendi o recado sem precisar que ela explicasse. Se sumisse qualquer coisa dali, a culpa era minha. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada no meu canto da cozinha, com os olhos grudados no teto escuro, ouvindo o estalar da lenha que ainda queimava no fogão e o barulho dos grilos lá fora. E pensei na minha mãe, pensei no dia em que ela me entregou naquele largo. E me veio uma pergunta que doeu mais que tapa. Será que ela sabia que ia ser assim? Será que ela imaginou que a vida que ela escolheu para mim ia ter esse gosto amargo de ser olhada como ladra dentro da casa dos outros? Apertei o pano do colchão com as duas mãos, com tanta força que os dedos ficaram dormentes. Porque chorar eu não ia, mas precisava apertar alguma coisa para não explodir por dentro. E o pior é que o Nivaldo continuava. Todos os dias, ele desviava alguma coisa. Um saco aqui, um galão ali. Sempre pouco, sempre com cuidado. E sempre com aquele sorriso que eu já não conseguia olhar sem sentir uma coisa revirada no estômago. Teve um dia em que ele me viu no depósito enquanto guardava a mercadoria. Eu estava varrendo o canto, como sempre, e quando levantei os olhos, ele estava me olhando, parado, com o saco de farinha ainda no ombro. Os olhos dele se estreitaram, como quem está tentando entender uma coisa. E eu abaixei a cabeça rápido, fingi que estava ocupada com a vassoura e senti as mãos tremendo. Não sei se ele percebeu que eu via. Não sei se naquele momento ele entendeu que eu contava os sacos. Mas eu senti uma coisa gelada descer pela espinha, como água de poço derramada nas costas. Porque se ele soubesse, se ele tivesse certeza de que eu sabia, eu não queria nem pensar no que podia acontecer. A partir daquele dia, o Nivaldo mudou comigo. Não que ele fosse gentil antes. Ele nunca tinha sido. Eu era invisível para ele, como era para todo mundo. Mas depois daquele olhar no depósito, ele começou a ficar por perto quando eu estava sozinha. Passava pela cozinha e me olhava de canto. Encostava no batente da porta dos fundos quando eu estava estendendo roupa e ficava ali, sem falar nada, só olhando, como gato que vigia passarinho. O medo que senti naquela época era diferente de tudo. Era um medo diferente de tudo que eu já tinha sentido. Diferente do medo de passar fome, que era uma coisa que doía na barriga. Diferente do medo de ser abandonada, que era uma coisa que doía no peito. Esse medo novo era uma coisa que doía em tudo. Nos ossos, nas juntas, atrás dos olhos. Era o medo de estar encurralada, de não ter para onde correr. De estar numa casa que não era minha, cercada por gente que não era minha família, com um segredo que eu não podia contar e uma ameaça que eu não conseguia nomear. E no meio disso tudo, eu tinha que continuar trabalhando, varrendo, lavando, cozinhando, obedecendo, com as mãos firmes e o rosto calmo, como se nada estivesse acontecendo, como se eu não estivesse carregando um peso que não cabia em alguém do meu tamanho. Teve uma noite que ficou gravada com muita clareza. Era noite de lua cheia, e a luz entrava pela janela da cozinha e fazia sombra no chão. Eu estava deitada, mas não dormia. E ouvi um barulho nos fundos da casa. Passos. Alguém andando devagar no quintal, tentando não fazer barulho. Eu me levantei com cuidado e espiei pela fresta da janela. Era o Nivaldo. Ele estava carregando alguma coisa embrulhada num pano escuro. Atravessou o quintal,
passou pelo portão dos fundos e sumiu na escuridão da estrada. Eu fiquei ali, com o rosto colado na madeira da janela, sentindo o cheiro de jasmim que entrava com a brisa da noite e o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que alguém ia ouvir. Ele estava roubando de noite também. Não era só durante o dia, quando desviava da carga que chegava. Ele voltava de madrugada e levava mais. E ninguém sabia, ninguém via, só eu. E o que eu ia fazer com aquilo? Eu não tinha voz, não tinha nome naquela casa, não tinha ninguém que acreditasse em mim. Seu Eugênio me via como uma criatura silenciosa que varria o chão. Dona Gertrudes me via como suspeita. E o Nivaldo? O Nivaldo me via como problema. Voltei para o meu colchão naquela noite e fiquei olhando para o teto. A sombra da mangueira se mexia na parede com o vento e parecia que tinha alguém ali, me vigiando. E eu pensei na minha mãe de novo. Pensei naquela mulher que carregou 6 filhos com as mãos rachadas e o estômago vazio, que nunca reclamou, que nunca pediu nada, que só fez o que achava que tinha que fazer, mesmo que doesse. E eu pensei, se ela aguentou tudo aquilo, eu também podia aguentar. Mas aguentar até quando? Porque poucos dias depois, seu Eugênio fez uma coisa que eu não esperava. Ele mandou chamar todo mundo que trabalhava na venda. O Nivaldo, o menino que ajudava no balcão e eu. Eu lembro do rosto dele naquele dia. Estava vermelho, com as veias do pescoço saltadas, e as mãos tremiam segurando o caderno aberto. Ele bateu o caderno em cima do balcão com tanta força que as latas na prateleira chacoalharam. As palavras exatas se perderam, mas o sentido ficou inteiro. Ele queria saber quem estava desviando mercadoria. Queria saber para onde estava indo o que sumia, e disse que se ninguém confessasse, todo mundo ia pagar. O Nivaldo ficou parado, com os braços cruzados e o rosto de pedra. Não disse nada, nem mexeu um músculo, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. E Dona Gertrudes, que estava atrás do marido, olhou para mim. Eu senti aquele olhar como ferro quente marcando couro de boi. E naquele momento, eu soube. Se eu não fizesse alguma coisa, a culpa ia cair em cima de mim. E dessa vez, não ia ter mãe, nem pai, nem irmão para me defender. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Com a verdade presa na garganta e o medo amarrando as mãos. O silêncio que veio depois daquele momento foi o pior que eu já vivi. Pior que o silêncio da estrada, quando o homem me levou no cavalo. Pior que o silêncio da primeira noite naquela cozinha estranha. Porque aquele silêncio tinha acusação dentro. Tinha dedo apontado. Tinha o peso de uma culpa que não era minha, mas que estava sendo empurrada para cima de mim como saco de farinha nas costas de quem não tem força. Fiquei parada ali, perto da porta da venda, com as mãos grudadas no cabo do instrumento de trabalho, sentindo as pernas bambearem. Seu Eugênio olhava para o caderno. Dona Gertrudes olhava para mim. O Nivaldo olhava para o chão, com aquela cara de quem não devia nada, de quem estava ali por acaso, de quem nunca tinha tirado um grão de arroz de lugar nenhum. E o menino que ajudava no balcão, um rapazinho magrelo que morava perto e vinha trabalhar em troca de comida, estava tremendo igual vara verde. Coitado. Ele também tinha medo. Porque naquele mundo, quando o patrão levantava a voz, quem estava embaixo é que levava a pancada. Dona Gertrude se aproximou de mim. As palavras exatas eu perdi, mas a sensação ficou inteira. Era como se cada frase dela fosse um beliscão por dentro da alma. Alguma coisa sobre eu ter chegado ali sem nada, sobre eu ter vindo de gente pobre, sobre como era fácil para quem nunca teve nada querer pegar o que era dos outros. As palavras exatas se perderam com o tempo, mas a dor ficou inteira. Porque não era só acusação, era humilhação. Era ela dizendo, sem dizer direito, que eu era menos. Que gente como eu já nascia com a mão torta. Meus olhos arderam. Não de choro, eu já tinha secado por dentro. Arderam de raiva. Uma raiva quente, grossa, que subiu do estômago e ficou parada na garganta como espinho de peixe. Porque eu sabia a verdade. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Eu tinha contado cada saco, cada galão, cada pedaço de fumo que o Nivaldo desviou.
E ali estava eu, sendo tratada como ladra por uma mulher que não sabia de nada. Seu Eugênio ficou calado enquanto a mulher falava. Ele não concordava, mas também não discordava. Ficava ali, com o caderno na mão, olhando de um para o outro como quem não sabe para que lado o rio vai correr. E o Nivaldo? O Nivaldo ficou quieto. Olhei para ele naquele momento e vi uma coisa no canto da boca dele. Não era bem um sorriso, era um alívio. O alívio de quem vê o cachorro morder o outro e saber que não vai morder ele. Aquilo me deu uma coisa por dentro que eu não sei explicar direito. Era maior que raiva, era maior que medo. Era uma espécie de revolta que vinha de um lugar tão fundo que eu nem sabia que existia. Porque eu já tinha perdido minha mãe, já tinha perdido minha casa, já tinha perdido meus irmãos. E agora queriam tirar de mim a única coisa que eu ainda tinha, a minha honra, o direito de ser olhada como gente direita. E foi ali que alguma coisa quebrou dentro de mim. Não quebrou para baixo como eu esperava, quebrou para cima. Como semente que racha o chão duro para nascer. Eu larguei a vassoura. O barulho que ela fez caindo no cimento ecoou pela venda inteira. E todo mundo olhou para mim, porque eu nunca tinha feito barulho nenhum naquela casa. Eu era a sombra, a que não existia. E de repente, a sombra fez barulho. As palavras exatas eu perdi. Queria ter guardado, porque foi o momento mais importante da minha vida até ali. Mas a memória é assim. Guarda o sentimento e solta a palavra. O que eu sei é que eu falei. Falei de um jeito atropelado, misturando as coisas, tremendo da cabeça aos pés, mas falei. Contei o que eu tinha visto. Os sacos de farinha que chegavam 10 e ficavam 9. O querosene que entrava 6 e virava 5. O fumo, o sabão, as saídas de madrugada pelo portão dos fundos. Contei tudo. Sem parar. Sem respirar quase. Como se as palavras estivessem presas há tanto tempo que saíram todas de uma vez, empurrando umas às outras. E enquanto eu falava, eu via o rosto das pessoas mudar. Seu Eugênio largou o caderno em cima do balcão e arregalou os olhos. Dona Gertrudes recuou um passo, como se tivesse levado um empurrão invisível. O menino do balcão abriu a boca e ficou parado. E o Nivaldo ficou branco. Branco como cal de parede. O sorriso sumiu. A postura mudou. Os braços que estavam cruzados caíram do lado do corpo e ele deu um passo para trás, encostando nas prateleiras. Quando terminei de falar, o silêncio que veio foi diferente de todos os outros. Não era silêncio de acusação. Não era silêncio de medo. Era silêncio de espanto. De gente que acabou de ouvir uma coisa que não esperava ouvir. Ainda mais vindo de quem veio. Alguém descalça, sem família, sem estudo, que dormia no chão da cozinha. Seu Eugênio ficou me olhando por um tempo que pareceu durar uma vida inteira. Os olhos dele ficaram gravados em mim. Eram olhos cansados, com rugas em volta que pareciam suco de enxada na terra. E naqueles olhos eu vi uma coisa acontecer. Vi a dúvida virar suspeita. Vi a suspeita virar certeza. Porque ele era comerciante. Ele sabia das contas. E o que eu falei batia com o que o caderno mostrava. Ele virou para o Nivaldo. Não gritou. Não xingou. Ele perguntou alguma coisa baixo, com a voz controlada, mas com um tremor que denunciava a raiva por baixo. E o Nivaldo tentou negar. Eu lembro que ele mexia as mãos, sacudia a cabeça, fazia gestos largos como quem quer ocupar espaço para parecer maior do que é. Mas a voz dele falhava. E os olhos dele não paravam num lugar só. Iam para o chão, para a parede, para o teto, para qualquer canto que não fosse o rosto de seu Eugênio. E todo mundo ali dentro sabia. Sabia que ele estava mentindo. Sabia que eu tinha falado a verdade. Sabia que aquela que ninguém olhava tinha visto o que ninguém mais viu. Seu Eugênio mandou o Nivaldo embora naquele mesmo dia. As palavras não ficaram, mas o gesto ficou. Ele apontou para a porta com o braço esticado e ficou assim, parado, até o Nivaldo sair. E o Nivaldo saiu. Saiu sem olhar para trás. Mas quando passou por mim, eu senti uma coisa no ar que me fez a pele arrepiar. Não era um olhar, era uma promessa.
dessas que não se faz com a boca, mas com o corpo inteiro. Uma promessa de que aquilo não ia ficar assim. Eu engoli seco e fiquei no meu canto. Quando a venda fechou e a gente voltou para casa, Dona Gertrudes não falou comigo. Não pediu desculpa. Não disse que tinha errado em me acusar. Ela simplesmente fingiu que nada tinha acontecido. Como se aquele momento na venda tivesse sido um sonho que todo mundo resolveu esquecer. Mas seu Eugênio fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando eu já estava no meu canto da cozinha, pronta para dormir, ele apareceu na porta. Ficou ali parado, com a mão apoiada no batente, me olhando. E eu lembro que senti medo, porque não sabia o que ele ia fazer. Mas ele não fez nada de ruim. Ele só ficou ali, me olhando com uma expressão que eu não tinha visto antes no rosto de nenhum adulto. Não era pena, não era raiva, era respeito. E antes de ir embora, ele fez um gesto com a cabeça. Pequenininho, quase invisível. Um aceno. Como se estivesse dizendo, sem palavra nenhuma, que ele tinha me visto. Que pela primeira vez naquela casa, alguém tinha me enxergado de verdade. Eu deitei naquela noite, e pela primeira vez desde que tinha chegado ali, as lágrimas vieram. Não de tristeza. De alívio. De uma coisa que eu não sabia dar nome, mas que hoje, com esses cabelos todos brancos, eu sei exatamente o que era. Era dignidade. Mas a paz durou pouco. Porque o que o Nivaldo levou embora daquela venda não foi só a vergonha. Foi também uma raiva. E raiva de homem acuado é coisa perigosa. Eu ainda não sabia. Mas ele ia voltar. Os dias que vieram depois foram estranhos. A casa era a mesma, o trabalho era o mesmo, a rotina era a mesma. Mas alguma coisa no ar tinha mudado. Era como quando muda o vento antes de temporal. Tudo parece igual, mas quem presta atenção sente que não é. Dona Gertrudes continuava me tratando com a mesma dureza de sempre. Não ficou mais branda, não ficou mais gentil. Se alguma coisa mudou, foi que ela passou a me ignorar mais. Antes, ela me vigiava. Agora, ela fingia que eu não estava ali. Como se olhar para mim lembrasse ela de uma coisa que ela preferia esquecer. Que tinha acusado alguém inocente e que essa pessoa tinha provado que ela estava errada. E gente orgulhosa não gosta de ser lembrada dos próprios erros. Mas eu não me importava com Dona Gertrudes. O que me tirava o sono era outra coisa. O Nivaldo tinha ido embora da venda, mas não tinha ido embora da cidade. Poucos dias depois de tudo acontecer, eu estava estendendo roupa no quintal, naquela hora da tarde em que o sol começa a ficar mais fraco e as sombras vão crescendo no chão. E quando levantei os olhos para o portão dos fundos, ele estava ali, do outro lado da cerca, parado, me olhando. Não disse nada. Não precisava. O olhar dele dizia tudo. Era um olhar de quem guarda coisa ruim, de quem mastiga raiva sem engolir, de quem está esperando o momento certo para dar o bote. Eu larguei o lençol que estava pendurando e voltei para dentro da casa com o coração na boca. As mãos tremiam tanto que eu derrubei a bacia de alumínio no chão da cozinha e o barulho ecoou pela casa inteira. Dona Gertrudes apareceu na porta e me olhou com aquela cara de desaprovação de sempre. Eu peguei a bacia do chão e fingi que nada tinha acontecido. Mas por dentro eu estava gelada. Nos dias seguintes, aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Sempre no mesmo lugar. O portão dos fundos. Sempre na mesma hora, quando o sol ia caindo. Sempre o mesmo olhar. Ele nunca falava, nunca entrava, nunca fazia nada que pudesse ser contado para alguém. Mas estar ali já era o bastante. Era como ter uma cobra enrolada do lado de fora da porta. Ela não precisa morder para você perder o sono. Teve uma noite em que acordei com barulho no quintal. Passos, galho quebrando. O cachorro rosnou baixo e depois ficou quieto, como se alguém tivesse jogado comida para ele. Eu me encolhi no colchão e puxei o pano de saco até o queixo, com os olhos arregalados na escuridão. O barulho passou. Talvez fosse bicho, talvez fosse o vento. Mas eu sabia, lá no fundo, que não era nem bicho, nem vento. E eu não podia contar para ninguém. Porque contar o quê?
Que um homem ficava parado do outro lado da cerca? Que eu ouvia barulho de noite? Ninguém ia dar importância. Iam achar que era medo bobo, imaginação de quem está nervosa. E eu ia parecer mais fraca do que já parecia. Então, eu fiz o que sempre fazia. Guardei, engoli, segui em frente. Foi nessa época que seu Eugênio começou a mudar comigo. Não de um dia para o outro, não. Foi uma mudança lenta, como planta que cresce. A gente não vê acontecendo, mas um dia olha e já está diferente. A primeira coisa que mudou foi a venda. Ele começou a me levar junto todos os dias, não só quando Dona Gertrudes não podia ir. No começo, eu achei que era porque ele precisava de ajuda, já que o Nivaldo tinha ido embora e o menino do balcão não dava conta sozinho. Mas depois eu fui percebendo que não era só isso. Ele começou a me pedir coisas diferentes. Não era mais só varrer e buscar mercadoria no fundo. Ele me pedia para contar os sacos que chegavam, para conferir se a quantidade batia com o que estava no papel, para ficar de olho no depósito enquanto ele atendia no balcão. E eu fazia tudo com um cuidado que vinha de dentro, como se cada saco contado fosse uma prova de que eu merecia estar ali. Teve um dia em que chegou uma carga grande, farinha, sal, querosene, sabão, tudo junto. Seu Eugênio estava ocupado com um cliente e me chamou com um gesto de mão. Eu fui para o depósito, conferi tudo e, quando voltei, mostrei nos dedos o que tinha chegado. Ele olhou para os dedos, olhou para o papel e os números batiam. Eu lembro que ele fez aquele gesto de novo, o de sempre, pequeninho, quase invisível, e voltou a atender o cliente. Mas tinha alguma coisa diferente naquele aceno. Tinha confiança. E confiança, minha filha, para alguém que o mundo inteiro tinha tratado como sobra. Era como chuva em terra rachada. A gente absorve tudo e ainda quer mais. Com o tempo, ele foi me mostrando outras coisas. Me mostrava o caderno. Passava o dedo pelos nomes e me explicava quem era quem. Não com palavras compridas, mas do jeito dele, calado, apontando. Eu não sabia ler, mas comecei a reconhecer os formatos das letras. Sabia que aquele rabisco comprido era o nome de Dona Filomena, que comprava tecido todo mês. Que aquele outro, mais curto, era do seu Valdir, que sempre levava querosene e fumo. Eu não lia as palavras, mas lia os padrões. E isso bastava. Eu lembro de uma tarde em que eu estava organizando as prateleiras e percebi uma coisa. Um cliente tinha levado mercadoria fiada e seu Eugênio tinha anotado no caderno. Mas a quantidade que ele anotou era diferente da que o cliente tinha levado. Não era roubo, era engano. Seu Eugênio tinha se confundido, e eu percebi porque eu tinha contado quando o cliente saiu. Fiquei ali parada, com o coração acelerado, sem saber se devia falar ou não. Porque da última vez que eu abri a boca, quase me custou tudo. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez aquela mesma semente que tinha rachado o chão naquele dia na venda, me empurrou. Eu me aproximei do balcão e toquei o caderno com o dedo. Seu Eugênio olhou para mim. Eu apontei para o número que ele tinha escrito e mostrei nos dedos a quantidade certa. Ele franziu a testa, pensou um instante e depois conferiu. E viu que eu estava certa. Eu lembro do que aconteceu depois. Ele tirou os óculos, limpou com a barra da camisa, colocou de volta no rosto e me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer enquanto tiver memória. Era um olhar de descoberta. Como quem acha moeda de ouro no meio de cascalho. Não era pena. Não era gratidão. Era surpresa. Surpresa de encontrar inteligência onde ninguém esperava encontrar. Eu não sabia naquela época, mas aquele momento foi o começo de tudo. Porque a partir dali, seu Eugênio não me olhou mais como a que veio do largo. Não me olhou mais como a criatura que varria o chão e dormia na cozinha. Ele me olhou como alguém. Alguém com olhos que enxergavam, com cabeça que pensava, com valor que ninguém antes tinha se dado ao trabalho de procurar. E eu comecei a sentir uma coisa que não sentia desde que minha mãe trançava meu cabelo de manhã cedo no terreiro da nossa casa velha. Uma coisa quente, macia, que nascia no meio do peito
e se espalhava devagar pelo corpo inteiro. Eu estava sendo vista. Mas nem tudo que nasce bonito cresce em paz. Porque enquanto eu ia achando meu lugar naquela venda, lá fora, do outro lado da cerca, o Nivaldo continuava esperando. E gente que espera com raiva, uma hora se cansa de esperar. A vingança do Nivaldo não veio com barulho. Veio como veneno de formiga. Devagar, por baixo, corroendo o que ninguém vê até o estrago já estar feito. Comecei a perceber quando as pessoas na venda mudaram o jeito de me olhar. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Uma cliente que antes me pedia para pegar tecido na prateleira passou a nem me enxergar. Um homem que sempre me cumprimentava com um aceno de chapéu, quando entrava começou a desviar o olhar. E as mulheres que esperavam na calçada, aquelas que ficavam conversando enquanto os maridos resolviam coisa dentro da venda, começaram a cochichar quando eu aparecia na porta. Eu sentia aquilo no corpo antes de entender com a cabeça. Era como mudança de temperatura. O ar ao meu redor ficou mais frio. As pessoas se afastavam um pouquinho quando eu passava. Ninguém dizia nada na minha frente, mas eu via os olhares, via os lábios se mexendo baixinho, via o jeito que as mãos tapavam a boca quando eu me aproximava. O Nivaldo estava falando de mim pela cidade. Eu não soube na hora o que ele andava dizendo. Só fui juntando os pedaços aos poucos, como quem cata caco de louça quebrada no chão. Um pedaço aqui, outro ali, até a coisa toda ir tomando forma. Ele andava contando que eu era ladra. Que tinha sido eu que roubava a mercadoria da venda. Que eu tinha armado contra ele para ficar com o lugar dele. Que eu era perigosa, vinda de gente sem valor. Que tinha sido vendida pela própria mãe no largo da feira, porque nem a família aguentava mais. Essa última parte me doeu mais que todas as outras juntas, porque era verdade. Não do jeito que ele contava, não com a maldade que ele colocava, mas o fato em si, que minha mãe tinha me entregue naquele largo, era verdade, e ele sabia. Não sei como ficou sabendo. Talvez alguém do largo tivesse contado. Talvez ele tivesse perguntado por aí. Gente pequena de cidade pequena sabe da vida de todo mundo. E miséria alheia é a fofoca que mais corre. A primeira vez que senti o peso daquilo de verdade. Eu estava na venda, limpando perto da porta, e duas mulheres passaram na calçada. Uma delas me olhou e falou alguma coisa para outra. Eu não ouvi direito, mas pesquei uma palavra só. E essa palavra me rasgou por dentro como espinho de cerca de arame. Vendida. Ela me chamou de vendida. Eu parei de varrer. Fiquei ali, com a vassoura no ar, sentindo o rosto queimar e os olhos arderem. Não de choro, de vergonha. Uma vergonha tão grande que eu queria enfiar no chão e sumir. Queria virar formiga, virar poeira, virar qualquer coisa que ninguém pudesse apontar e falar sobre. Naquela noite, eu deitei no meu colchão e fiquei pensando se minha mãe tinha sentido essa mesma vergonha. Se quando ela me entregou naquele largo, se quando ela soltou meu braço e virou de costas, se naquela hora ela sentiu esse mesmo ardor no rosto, essa mesma vontade de desaparecer. Eu queria acreditar que sim, porque se ela sentiu, significava que doeu nela também. E se doeu nela, significava que ela não fez aquilo com o coração frio. Mas naquela hora, deitada naquele chão, com o cheiro de cinza do fogão me fazendo companhia, eu não tinha certeza de nada. As semanas foram passando e a coisa foi piorando. Menos gente me dirigia a palavra. Eu sentia os olhares na rua quando ia buscar água no poço público. Os moleques da rua me apontavam e corriam. Uma vez, alguém jogou uma fruta podre na minha direção quando eu voltava da venda. Não acertou, mas o gesto acertou. Acertou em cheio num lugar que não tem pele nem osso, mas que dói mais que qualquer ferida. Eu ia aguentando, fazendo meu trabalho, não olhando para ninguém. Caminhando reto, com os olhos no chão, contando os passos até chegar em casa, como quem conta os dias para uma coisa acabar. Mas seu Eugênio percebeu. Foi num fim de tarde. A venda já estava vazia. O sol entrava pela porta de frente e fazia aquelas listras douradas no chão de cimento. Eu estava varrendo,
sempre ocupada, e ele estava atrás do balcão organizando o caderno. E de repente ele parou, tirou os óculos e ficou me olhando com aquela expressão de quem está juntando peças de alguma coisa. Eu não sei o que ele viu no meu rosto naquele dia. Talvez o cansaço, talvez a tristeza que eu tentava esconder, mas que insistia em escorrer pelos cantos. Talvez o jeito que eu andava agora, mais curvada, mais encolhida, como o bicho que aprendeu a se fazer pequeno para não ser visto. Ele bateu a mão de leve no balcão e fez um gesto para eu me aproximar. Eu fui, devagar, segurando a vassoura como se fosse escudo. E ele começou a falar, baixo, calmo. Do jeito dele, que era sempre de poucas palavras, mas naquele dia usou mais do que o normal. Não guardei tudo que ele disse. Mas o que ficou, ficou para sempre. E o que ficou foi uma história que eu nunca imaginei ouvir da boca dele. Ele me contou que, quando era menino, também tinha passado por coisa parecida. Não igualzinha, não, mas parecida no sentimento. Me contou que a família dele também era pobre, que ele também tinha sido mandado para trabalhar na casa de outros quando ainda era pequeno, e que também tinha ouvido coisas que machucam vindas de gente que não sabia nada da vida dele. Não lembro das palavras que ele usou, mas lembro da voz. Era uma voz que tremia em certos lugares, como se estivesse pisando em chão que ainda doía. E uma coisa que ele me passou, naquela tarde que eu carrego até hoje. O sentido era mais ou menos assim, que o que os outros falam da gente é problema deles, mas o que a gente acredita sobre si mesma é problema nosso. E que eu não devia deixar a boca de gente pequena decidir o tamanho que eu ia ter. Eu fiquei ali, parada, com a vassoura encostada no peito, sentindo uma coisa estranha acontecer por dentro. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto que estava fechado havia tempo demais. Entrou ar, entrou luz. E com a luz veio uma clareza que eu não tinha antes. Seu Eugênio não era só meu patrão. Ele entendia, não porque tinha lido sobre sofrimento em livro, mas porque tinha vivido. E gente que viveu reconhece gente que está vivendo. Naquela noite eu dormi diferente. Não dormi bem. O medo do Nivaldo ainda estava ali. As fofocas ainda corriam. A vergonha ainda ardia. Mas eu dormi com uma coisa nova dentro de mim. Uma espécie de teimosia. De vontade de não deixar aquilo me engolir. De provar, nem que fosse só para mim mesma, que eu era mais do que a história que contavam sobre mim. Mas o que eu não sabia é que a história estava prestes a mudar de verdade. Porque enquanto o Nivaldo espalhava veneno pela cidade e eu ia aprendendo a ficar de pé mesmo com o chão tremendo, lá longe, na estrada de terra que levava para nossa casa velha de chão batido, alguém estava juntando coragem para fazer uma coisa que ninguém esperava. E esse alguém era meu pai. Aquele dia ficou marcado como se fosse ontem. E olha que já se foram tantos anos que eu perdi a conta. Mas tem coisa que o tempo não apaga. Tem coisa que fica marcada no corpo, nos ossos, num lugar que a gente nem sabe que existe até ser tocado de novo. Era uma manhã quente, daquelas em que o sol já nasce com raiva e o ar fica parado como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Eu estava na venda, organizando os rolos de tecido que tinham chegado na véspera. Seu Eugênio tinha me dado essa tarefa nova, separar os tecidos por tipo e arrumar na prateleira de um jeito que as clientes pudessem ver melhor. Era um trabalho que eu gostava de fazer, porque mexer nos tecidos me lembrava da minha mãe. Ela adorava tecido. Passava a mão por cima dos panos na feira com uma delicadeza que eu nunca vi ela ter com mais nada na vida. Como se ali, naqueles metros de chita e algodão, existisse um pedaço de uma vida que ela nunca conseguiu ter. Eu estava com um rolo de tecido estampado nas mãos. Era um tecido de fundo claro com flores miúdas em tom de rosa, quando ouvi o portão da venda ranger. Não era ranger de cliente. Cliente empurrava a porta com pressa, com vontade. Aquele ranger era devagar, hesitante, como se a pessoa do outro lado não tivesse certeza se devia entrar. Eu levantei os olhos e o rolo de tecido escorregou das minhas mãos. Parado na porta, com o corpo recortado contra a luz do sol que entrava de fora, estava um homem magro.
tão magro que as roupas pareciam penduradas nele como roupa no varal. Chapéu de palha surrado na cabeça, camisa desbotada que um dia tinha sido de outra cor, calça remendada nos joelhos, e os pés descalços, sujos de terra vermelha, rachados nos calcanhares, pés de quem andou muito, pés de quem veio de longe. Eu conhecia aqueles pés. Eu conhecia aquele jeito de ficar parado na porta, com os ombros caídos e a cabeça meio baixa, como se pedisse desculpa por existir. Era meu pai. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu fiquei ali, com as mãos vazias onde antes tinha o tecido, olhando para ele como se estivesse vendo assombração. Porque para mim, naquele ponto da vida, minha família já era uma coisa distante. Uma lembrança que eu visitava de noite, quando ninguém via, mas que de dia eu guardava no fundo do peito para conseguir funcionar. E agora meu pai estava ali, de carne e osso, na porta da venda de seu Eugênio, com os olhos cheios de uma coisa que ele nunca teve coragem de mostrar. Ele ficou me olhando por um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido um instante. Podia ter sido uma hora. Eu só sei que naquele tempo eu vi tudo no rosto dele. Vi o cansaço de quem andou léguas debaixo de sol. Vi a magreza de quem não comeu direito no caminho. Vi as mãos tremendo do lado do corpo, abrindo e fechando, como se quisessem me agarrar, mas não soubessem se podiam. E vi os olhos. Aqueles olhos que eu lembrava sempre fundos e vazios, de homem que o mundo tinha quebrado por dentro. Mas naquele dia, os olhos dele tinham uma coisa diferente. Tinham decisão. Pela primeira vez na vida, meu pai tinha decidido alguma coisa. E a coisa que ele tinha decidido era vir me buscar. Minhas pernas amoleceram e eu tive que me apoiar na prateleira para não cair. Ele deu um passo para dentro da venda, só um, e parou de novo, como se cada passo custasse uma coragem que ele não estava acostumado a ter. Seu Eugênio apareceu atrás do balcão e olhou para o homem na porta. Olhou para mim. Olhou para o homem de novo. E eu vi que ele entendeu. Não precisou ninguém explicar. Ele olhou para aquele homem destruído, olhou para mim tremendo encostada na prateleira e soube. Meu pai entrou devagar e ficou parado no meio da venda, entre os sacos de farinha e os galões de querosene, parecendo tão fora de lugar quanto eu tinha parecido no primeiro dia em que cheguei ali. Ele tirou o chapéu e ficou rodando na mão, com os dedos nervosos, amassando a palha. Ele tentou falar e a voz não saiu. Pigarreou. Tentou de novo. E o que saiu foi uma coisa embargada, quebrada, que parecia ter atravessado quilômetros de silêncio antes de chegar na boca. Eu não lembro das palavras exatas. A memória de velha é traiçoeira com palavras, mas o sentido eu nunca esqueci. Ele veio me buscar. Ele disse que tinha vindo me levar de volta. E junto com isso, veio outra coisa. Uma coisa que me tirou o chão que eu tinha acabado de encontrar. Minha mãe estava doente. Ele não soube me explicar direito o que ela tinha. Naquele tempo, doença de gente pobre não tinha nome. Tinha só consequência. Ele me disse que ela foi definhando aos poucos. Que primeiro parou de comer direito. Depois parou de levantar da cama. Depois parou de falar. Que os olhos dela foram ficando mais fundos a cada dia, como o poço que vai secando. E que ela pedia por mim. No meio do delírio da febre, no meio da fraqueza que já mal deixava ela virar de lado no colchão, ela chamava meu nome. Isabel. Quando ele me contou isso, alguma coisa dentro de mim que eu achava que já tinha cicatrizado, se abriu de novo. Como ferida que fecha por cima, mas continua viva por baixo. E o que saiu de dentro não foi sangue. Foi culpa. Uma culpa enorme, pesada, que me dobrou os joelhos e quase me derrubou ali no chão da venda, porque eu tinha passado aquele tempo todo com raiva dela, com mágoa, achando que ela tinha me jogado fora. E agora meu pai estava ali me dizendo que ela estava morrendo e chamando meu nome. E eu não sabia o que era pior. A raiva que eu tinha sentido ou a culpa de ter sentido. Seu Eugênio ficou em silêncio o tempo todo. Ele encostou no balcão, cruzou os braços e ficou olhando com aquele respeito calado que era o jeito dele de dizer que aquilo não era assunto dele,
mas que ele estava ali, se precisasse. Eu olhei para o meu pai. Olhei para seu Eugênio. Olhei para a venda ao meu redor. As prateleiras que eu tinha organizado. O chão que eu tinha varrido tantas vezes que conhecia cada rachadura. O caderno no balcão, onde eu já sabia reconhecer os nomes dos clientes. Aquele lugar tinha se tornado alguma coisa para mim. Não era casa, não era família, mas era o único canto do mundo onde alguém tinha me olhado e visto alguma coisa que prestava. E agora meu pai estava ali, com os pés rachados e os olhos molhados, me pedindo para largar tudo e voltar. Fiquei muito tempo sem responder. O silêncio na venda era tão grande que eu ouvia o barulho das moscas batendo no vidro da janela e o rangido da balança de ferro quando o vento passava por ela. Meu pai ficou ali, esperando, com o chapéu amassado na mão, sem me apressar. Como se soubesse que aquela decisão era grande demais para ser tomada com pressa. E no meio daquele silêncio, me veio uma lembrança. A mão da minha mãe no meu braço, naquele caminho para o largo. Apertava e soltava, sem parar. E eu entendi, ali, naquele momento, que aquele aperto não era desapego. Era despedida. Era o corpo dela se recusando a fazer o que a cabeça já tinha decidido. E se ela me amava o bastante para me soltar, eu podia amá-la o bastante para voltar. Eu olhei para o meu pai e fiz que sim com a cabeça. Seu Eugênio não disse nada, mas eu vi que ele apertou os lábios e olhou para o chão por um instante. Quando levantou a cabeça, fez aquele aceno de cabeça de sempre, o pequeno, o quase invisível, e foi para trás do balcão. Ele abriu uma gaveta, tirou alguma coisa de dentro e colocou em cima do balcão, empurrando na direção do meu pai. Eu não vi direito o que era, mas vi meu pai olhar para aquilo, depois olhar para seu Eugênio e negar com a cabeça. E seu Eugênio empurrar de novo, com mais firmeza. E meu pai finalmente pegar, com a mão tremendo, e guardar dentro do chapéu. Era a primeira vez que eu via alguém dar alguma coisa para o meu pai. E a primeira vez que eu via meu pai aceitar. Eu juntei as poucas coisas que eu tinha, que não eram quase nada. Um pano, um pente que Dona Gertrudes tinha me dado e um pedaço de fita que eu tinha achado no chão da venda e guardado porque era da cor de rosa. E saí pela porta. Dona Gertrudes não apareceu para se despedir. Eu nem esperava que aparecesse. E assim, do mesmo jeito que eu tinha chegado, sem festa, sem barulho, sem pertencer, eu fui embora. Mas dessa vez, eu não ia sozinha. Dessa vez, eu ia com meu pai. E cada passo que a gente dava naquela estrada de terra, eu sentia que estava voltando para um lugar que eu não sabia se ainda era meu. A estrada era a mesma terra vermelha, a mesma poeira que subia com o vento e grudava na pele suada, os mesmos morros no horizonte, as mesmas cercas de arame farpado com mourão torto, os mesmos pés de aroeira e canela sassafrás na beira do caminho, com aquele cheiro forte de mato que eu tinha esquecido que existia. Mas eu não era a mesma. Quem saiu dali, sentada em cima de um cavalo de estranho, com as mãos agarradas na crina e o coração partido, não era a mesma que voltava agora, caminhando ao lado do pai, a pé, porque meu pai não tinha cavalo, não tinha carroça, não tinha nada. Ele veio me buscar do único jeito que podia, com os próprios pés. E era com os próprios pés que a gente ia voltar. Meu pai caminhava em silêncio. Sempre foi assim, homem de pouca palavra, de passo arrastado, de cabeça baixa. Mas naquele caminho de volta, eu percebi uma coisa diferente nele. O silêncio dele não era mais de derrota, era de esforço. Como se cada passo que ele dava fosse uma luta contra alguma coisa que eu não conseguia ver. Talvez vergonha, talvez culpa, talvez as duas coisas juntas, pesando nos ombros dele como canga de boi. No meio do caminho, a gente parou debaixo de uma mangueira para descansar. O sol estava no ponto mais alto e a sombra da árvore era a única coisa fresca num mundo que parecia feito de brasa. Meu pai sentou no chão, encostou as costas no tronco e tirou o chapéu. E eu vi o rosto dele de perto pela primeira vez desde que ele apareceu na venda. Estava mais velho, muito mais velho do que o tempo que tinha passado.
As rugas tinham se multiplicado, cavando sulcos fundos na testa e nos cantos da boca. O cabelo, que eu lembrava escuro, estava salpicado de branco. E os olhos? Os olhos tinham uma coisa que eu não sabia se era tristeza ou exaustão. Talvez fosse as duas. Talvez fosse aquela mistura que acontece quando a pessoa já chorou tanto por dentro que do lado de fora só sobra um cansaço que não passa nem com sono. Sentei do lado dele e fiquei olhando para o chão. Tinha formiga carregando folha numa fila comprida, certinha, cada uma com seu pedaço, indo e voltando sem parar. E eu pensei que a vida daquela formiga era mais organizada que a minha. Pelo menos ela sabia para onde estava indo. Meu pai ficou em silêncio um tempo. Depois, começou a falar. Não de uma vez. As palavras iam saindo devagar, com espaço entre elas, como gotas de chuva fina que caem antes do temporal. Eu não lembro de tudo que ele disse naquela sombra de mangueira, mas lembro dos pedaços que ficaram. Ele me contou que depois que eu fui embora, a casa ficou diferente, que minha mãe chorou durante dias, que ela tentava esconder, mas que ele ouvia de noite, do mesmo jeito que eu ouvia quando era pequena, que ela se arrependeu quase que na mesma hora em que voltou do largo sem mim, mas que não sabia como desfazer o que tinha feito, que a vergonha era tão grande que ela não conseguia nem falar no meu nome sem a voz quebrar. Ele me contou que os meninos perguntavam por mim, que a Teresa chorava toda noite procurando meu braço para se agarrar, que o Osvaldo parou de rir daquele jeito solto que ele tinha, que até o Mário, que era duro feito tronco de jacarandá, ficou mais calado depois que eu saí. E me contou da Lucidalva, que ela assumiu o meu lugar nos afazeres da casa e começou a trabalhar com uma raiva silenciosa, como se quisesse compensar minha ausência com esforço. Que ela nunca reclamou em voz alta, mas que ele viu, mais de uma vez, ela parada no terreiro, olhando para a estrada, como se esperasse me ver aparecer. Cada coisa que meu pai contava era uma faca que entrava e saía sem fazer barulho, porque eu tinha passado aquele tempo todo achando que ninguém sentia minha falta, que eu era a que sobrava, a que podia ser tirada sem deixar buraco. E agora, meu pai estava ali me dizendo que o buraco existia, que era grande e que ninguém tinha conseguido tapar. Apertei os olhos para não chorar, apertei os punhos, cravei as unhas na palma da mão. Porque se eu começasse a chorar ali, debaixo daquela mangueira, eu tinha medo de não conseguir parar, e a gente ainda tinha chão para andar. A gente chegou na nossa estrada quando o sol já estava descendo. Eu reconheci a curva antes de ver a casa. Aquela curva onde a estrada fazia um cotovelo e aparecia o pé de goiabeira que ficava na entrada do terreiro. A goiabeira estava maior. Os galhos tinham crescido para o lado e faziam sombra na cerca. E pendurado num galho baixo, tinha um balanço de corda que não existia antes. Alguém tinha feito para Teresa, eu pensei. Ou para o Durval, que já devia estar andando. Quando a casa apareceu, eu parei. Era menor do que eu lembrava. Ou talvez eu é que tivesse crescido. O telhado de telha-vã continuava torto. A parede de pau a pique estava mais descascada, com o barro aparecendo em pedaços. A porta da frente estava aberta e de dentro saía um cheiro que me acertou no peito como pedrada. Cheiro de erva cidreira fervendo, cheiro de gordura no fogão, cheiro de roupa guardada em mala velha, cheiro de casa, de gente, da minha gente. E eu fiquei ali, travada, sem conseguir dar mais um passo, porque uma parte de mim queria correr para dentro e abraçar tudo que eu tinha perdido. Mas outra parte, uma parte medrosa, machucada, que ainda carregava o peso de ter sido entregue, tinha medo do que ia encontrar. Medo de que as coisas tivessem mudado demais. Medo de que eu não coubesse mais naquele lugar. Foi a Teresa que me viu primeiro. Ela apareceu na porta, mais crescida, com o rosto mais comprido e o cabelo cortado curto. Ficou me olhando com os olhos arregalados, sem se mexer, como se estivesse vendo alguém que não devia estar ali. E de repente, sem aviso, ela saiu correndo na minha direção com um grito que eu sinto até hoje nos ouvidos. Um grito que não era de medo nem de alegria. Era de alívio.
Aquele som que sai da gente quando uma coisa que a gente achava perdida aparece de novo. Ela se jogou em cima de mim com tanta força que quase me derrubou. Agarrou minha cintura e enfiou o rosto na minha barriga, e eu senti a camiseta molhar com as lágrimas dela. Eu passei a mão no cabelo curto dela e senti o cheiro da cabeça dela. Cheiro de sol, de terra, de quem brinca no quintal o dia inteiro. E alguma coisa dentro de mim, que estava trancada há tempo demais, se abriu. Depois vieram os outros. Osvaldo apareceu correndo do lado da casa, com o rosto sujo de terra e os olhos enormes. Durval veio cambaleando atrás, já andando com aquelas perninhas tortas de quem aprendeu fazia pouco. A Lucidalva saiu pela porta com as mãos molhadas de ter lavado louça e ficou parada me olhando, sem se mexer, com o queixo tremendo. E o Mário apareceu por último, vindo do fundo do terreiro, com a enxada no ombro e parou longe, me olhando de um jeito que eu conhecia bem. O jeito dele de sentir sem mostrar. Eu lembro que abracei cada um, ou cada um me abraçou. Não sei mais a ordem. Sei que tinha choro, tinha riso, tinha mão me puxando, tinha voz me chamando, tinha aquele barulho de família que eu tinha esquecido como era. Barulho de gente que se pertence. Mas no meio de tudo aquilo, eu olhava para a porta da casa. Porque quem eu mais precisava ver não tinha aparecido. Minha mãe não estava ali. Eu olhei para o meu pai. Ele entendeu sem eu precisar perguntar. Fez um gesto com a cabeça na direção da porta. E o rosto dele se fechou de um jeito que me disse tudo o que eu precisava saber. Ela estava lá dentro. E o que eu ia encontrar não era o que eu esperava. Eu soltei a Teresa devagar. Tirei as mãos dos ombros do Osvaldo. Passei a mão no rosto para limpar o que tinha escorrido sem eu perceber. E olhei para a porta da casa. Estava escura lá dentro. A luz do fim de tarde não entrava direito por aquela porta estreita, e o que eu via era só sombra. Sombra e o cheiro. Aquele cheiro que eu tinha sentido de fora, erva cidreira, gordura, roupa velha, agora vinha misturado com outra coisa. Um cheiro que eu não conhecia, mas que o corpo reconheceu antes da cabeça. Aroma de doença, de corpo que está se apagando. De suor velho, de pano úmido, de remédio caseiro fervido e coado em tecido ralo. Era um cheiro que ficava preso nas paredes e não saía nem com vento. Eu dei o primeiro passo para dentro e minhas pernas tremeram. O chão de terra batida era o mesmo. A mesma irregularidade debaixo dos pés. O mesmo desnível perto da porta que fazia a gente tropeçar antigamente. Eu conhecia aquele chão de cor. Tinha andado nele descalça por anos. Mas agora meus pés pareciam estranhar, como se o chão tivesse encolhido ou eu tivesse crescido demais. A cozinha estava do mesmo jeito. O fogão a lenha no canto, com a panela preta de sempre em cima. A mesa de madeira com os pés desiguais, que balançava toda vez que alguém encostava. As canecas de alumínio penduradas num arame na parede. A lata de farinha no chão, do lado do pilão de madeira que meu pai tinha feito de um tronco de jatobá. Tudo igual. Tudo no lugar. Como se a casa tivesse ficado esperando alguém voltar. Mas tinha uma coisa diferente. No canto da cozinha, onde antes ficava o balde de água, agora tinha um ramo de alecrim seco pendurado de cabeça para baixo. E na janela, um pano bordado que eu não conhecia, com flores feitas de linha vermelha e amarela. Alguém tinha colocado ali para enfeitar. Talvez a Lucidalva. Talvez minha mãe, antes de ficar doente. Um gesto pequeno de beleza, num lugar onde beleza era coisa rara. Eu passei pela cozinha e fui para o quarto dos fundos. O quarto dos meus pais. Que não era bem um quarto. Era um pedaço da casa separado por uma cortina de tecido grosso que minha mãe tinha costurado de retalhos. Eu lembro que estiquei a mão para puxar aquela cortina e meus dedos ficaram parados no ar, porque eu tinha medo do que ia ver. O mesmo medo que a gente sente antes de abrir uma carta que sabe que traz notícia ruim. A gente já sabe o que está lá dentro, mas enquanto não abre, ainda pode fingir que não é verdade. Eu respirei fundo, puxei a cortina. E vi minha mãe. Maria Madalena estava deitada num colchão de palha no chão,
coberta com um lençol branco que já estava encardido de tanto uso. O corpo dela, que eu lembrava forte, largo, de mulher que carregava balde na cabeça e filho no quadril ao mesmo tempo, estava fino, tão fino que parecia que os ossos iam furar a pele. Os braços estavam esticados por cima do lençol, e eu vi as mãos, aquelas mãos que eu lembrava grossas, rachadas, capazes de partir lenha e trançar cabelo no mesmo dia. Agora eram mãos de passarinho, pequenas, frágeis, com os dedos afinados e as veias saltadas feito raiz de árvore velha em cima da terra. O rosto dela estava virado para o lado, com os olhos fechados. O cabelo, que antes era escuro e preso num coque apertado, estava solto no colchão, ralo, com fios brancos misturados que pareciam teias de aranha espalhadas no pano. A boca estava entreaberta e a respiração saía devagar, com um chiado fino que lembrava o barulho de vento passando por fresta de porta velha. Eu fiquei parada ali, na beira daquela cortina de retalhos, olhando para aquela mulher que eu amava e odiava ao mesmo tempo, que eu queria abraçar e da qual queria fugir, que eu tinha carregado dentro de mim como ferida aberta durante todo aquele tempo longe. E naquele momento, toda a raiva que eu tinha juntado, toda a mágoa, toda a dor de ter sido entregue, tudo aquilo ficou pequeno, ficou ridículo, ficou sem sentido diante daquele corpo que estava se despedindo da vida. Eu me ajoelhei do lado dela. O chão era duro e frio debaixo dos meus joelhos, e quando eu me abaixei, senti o cheiro dela de perto. Não era mais o que eu lembrava. O sabão de cinza, a massa de mandioca, o suor de trabalho. Era fraqueza, de corpo cansado, de alguém que já estava com um pé no outro lado e o outro ainda preso aqui por teimosia ou por alguma coisa que ainda faltava resolver. Eu toquei a mão dela. A pele era fina como papel de seda. Eu senti os ossos por baixo, frágeis como galhos secos que quebram com qualquer vento. E quando meus dedos se fecharam em volta da mão dela, ela se mexeu. Devagar. Os olhos foram abrindo, pesados, como se as pálpebras fossem feitas de chumbo. E quando ela finalmente conseguiu abrir, levou um tempo para me encontrar. Os olhos iam de um lado para o outro, perdidos, até que pararam em mim. E eu vi o momento exato em que ela me reconheceu. Foi como ver uma vela se acender no escuro. Os olhos que estavam apagados, fundos, sem vida, de repente ganharam uma coisa. Um brilho. Uma luz tão pequena que quase não era luz, mas que estava ali. E junto com a luz veio a água. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela sem barulho, sem soluço, sem tremor. Só desciam, devagar, pelos sulcos das rugas, como chuva fina que escorre por rachadura de parede velha. Era um choro de quem já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. De quem já tinha gasto todas as lágrimas grossas, todos os soluços altos, todas as noites de desespero. E o que restava era só isso. Um fio de água silenciosa que saía dos olhos e molhava o colchão sem fazer som nenhum. Ela abriu a boca. Tentou falar. A voz saiu fraca, rachada, como o barro seco que se parte quando a gente pisa. Eu não lembro das palavras exatas, mas lembro do sentido. E o sentido ficou gravado em mim com ferro quente, desses que não apagam nunca. Ela achava que eu ia viver melhor, que longe dela, longe da fome, longe daquela casa de chão batido e telhado furado, eu ia ter uma chance que ela nunca pôde me dar. Ela não me entregou por maldade. Não me entregou por não me querer. Ela me entregou porque achou que o amor dela não era suficiente para me salvar, que tudo que ela tinha para me oferecer era miséria, e que miséria não era a herança que mãe deveria deixar para a filha. E enquanto ela falava, com aquela voz de fiapo, que ia e voltava como chama de vela no vento, eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que ela me soltou no largo. Chorei tudo que eu tinha segurado naquele tempo inteiro. A solidão das noites no chão da cozinha de Dona Gertrudes, o medo do Nivaldo, a vergonha de ser chamada de vendida, a raiva de ter sido abandonada,
A culpa de ter sentido raiva. Tudo saiu de uma vez, como represa que arrebenta, e eu não tentei segurar. Porque não tinha mais motivo para segurar. Eu apertei a mão dela. Ela apertou a minha de volta. Um aperto fraco, trêmulo, que era tudo que o corpo dela ainda conseguia dar. Mas naquele aperto tinha mais força do que em qualquer mão que eu já segurei na vida. Porque não era força de músculo, era força de mãe. A mesma força que fez ela me carregar no ventre, me parir no sofrimento, me criar na fome e me entregar na dor. A mesma força, do começo ao fim. Eu fiquei ali, ajoelhada, segurando a mão dela, até a luz da janela ir embora e o quarto ficar escuro. Não sei quanto tempo passou. Sei que em algum momento ela fechou os olhos de novo e a respiração foi ficando mais calma. E eu fiquei. Porque daquela vez, quem não ia soltar era eu. Eu passei aquela noite inteira ao lado dela. Não dormi. Não tentei dormir. Fiquei ali, com a mão dentro da mão dela, ouvindo aquela respiração chiada que ia e voltava como maré fraca. De vez em quando ela se mexia, murmurava alguma coisa que eu não conseguia entender e depois voltava a ficar quieta. E eu ficava ali, velando, como se minha presença naquele quarto pudesse segurar ela no mundo por mais um pouco. De madrugada, a Lucidalva apareceu na porta do quarto com uma caneca de chá quente. O vapor subia no escuro e do cheiro de erva cidreira misturado com capim-limão. Ela não falou nada. Colocou a caneca no chão perto de mim, encostou a mão no meu ombro por um instante, um toque leve, rápido, que disse mais do que qualquer palavra, e saiu. Eu peguei a caneca e tomei um gole. Estava doce. Alguém tinha colocado rapadura dentro. E aquele gosto quente descendo pela garganta me lembrou das manhãs de antigamente, quando minha mãe fazia chá no fogão e a gente tomava sentada no chão do terreiro vendo o sol nascer. Nos dias que vieram, eu cuidei dela. Eu e a Lucidalva. A gente se revezava. Uma ficava do lado, trocava o pano úmido da testa, dava água na boca com colher, tentava fazer ela comer alguma coisa, caldo de mandioca, mingau ralo, qualquer coisa que passasse por aquela garganta que já quase não engolia. A outra cuidava da casa, dos meninos, do que precisava ser feito para a vida continuar funcionando ao redor daquela mulher que estava parando. Meu pai ficava sentado na porta do quarto. Não entrava. Eu nunca entendi se era por respeito ou por medo. Talvez fosse por não aguentar ver. Ele ficava ali, no banquinho de madeira, com as mãos penduradas entre os joelhos e os olhos pregados no chão. Às vezes, eu olhava para ele e via os lábios se mexendo, sem som. Estava rezando. Aquele homem que nunca falava, que nunca enfrentava, que nunca decidia nada. Estava ali rezando baixinho pela mulher que tinha carregado tudo nas costas enquanto ele ficava em silêncio. E eu entendi que ele também carregava peso. Só que o peso dele era diferente. O peso da minha mãe era de fazer. O peso do meu pai era de não ter feito. E eu não sei qual dos dois é pior. Teve uma tarde que minha mãe acordou mais lúcida. Eu estava trocando a água da caneca quando senti o olhar dela em mim. Virei e ela estava com os olhos abertos, limpos, sem aquela névoa de febre que turvava tudo. E ela me olhou de um jeito que eu conhecia. Era o olhar de mãe. Aquele que examina, que confere, que procura sinal de machucado, de fome, de tristeza. Mesmo deitada naquele colchão, mais osso do que carne, ela ainda estava sendo mãe, ainda estava me conferindo. Eu me sentei perto e segurei a mão dela, e ficamos assim, em silêncio, por um tempo que eu não sei medir. Não precisava de palavra. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido dito na noite em que eu cheguei. O resto era só presença. Estar ali. Deixar ela saber que eu estava ali, que eu tinha voltado, que eu não ia embora de novo. Naquela tarde eu pensei muito no perdão. Não no perdão de boca, de frase bonita, de coisa que a gente fala porque aprendeu que é certo falar. Eu pensei no perdão de verdade, aquele que não tem som, que não tem forma, que acontece dentro da gente como semente que germina no escuro. A gente não vê, não ouve, não controla. Só um dia percebe que já nasceu.
Não sei se disse para minha mãe que eu perdoava ela. Não lembro de ter usado essa palavra, mas lembro do momento em que eu senti. Foi naquela tarde, com a mão dela na minha, com o sol entrando pela fresta da janela e fazendo uma lista dourada no chão de terra, com o barulho dos meninos brincando lá fora e a voz da Lucidalva cantando uma cantiga que minha mãe cantava quando a gente era pequena. Foi ali, naquele instante, sem aviso, sem decisão. Como respirar. O perdão simplesmente aconteceu. E quando aconteceu, eu senti uma coisa no peito que eu não sei descrever direito. Era como se alguém tivesse tirado uma pedra que estava em cima do meu coração há tempo demais. Não era alegria, não era paz, era leveza. Aquela sensação de quando a gente larga uma coisa pesada e os braços ficam flutuando, sem saber o que fazer com tanta liberdade. Eu não perdoei porque foi fácil. Eu perdoei porque eu já não aguentava mais carregar aquela dor. Porque a raiva que eu sentia dela era uma raiva que machucava mais a mim do que a ela. Porque guardar mágoa de mãe é como beber veneno e esperar que o outro passe mal. Só quem toma é que sofre. Minha mãe viveu mais alguns dias depois daquela tarde. Foram dias quietos, dias de pouca palavra e muita presença. Eu ficava do lado dela. Penteava o cabelo ralo com cuidado, passava pano úmido no rosto, nas mãos, nos pés. Cantarolava baixinho as cantigas que eu lembrava de antes, aquelas que ela cantava no terreiro enquanto lavava roupa na bacia. Eu não sei se ela ouvia. Eu não sei se ela sabia que era eu, mas eu cantava mesmo assim, porque aquilo não era mais para ela, era para mim. Ela se foi numa manhã de sol, dessas manhãs claras, limpas, em que o céu parece lavado de véspera e o ar cheira a orvalho e mato molhado. Eu estava do lado dela segurando a mão. A respiração foi ficando mais devagar, mais espaçada, como passos de alguém que vai se afastando num caminho comprido. E em algum momento, entre um respiro e outro, ela parou. Sem barulho, sem dor aparente. Sem luta. Como quem simplesmente decide que já andou o bastante e senta na beira da estrada para descansar. Eu fiquei segurando a mão dela por um tempo depois que ela parou de respirar. Não porque eu não sabia. Eu sabia. Mas porque soltar aquela mão significava aceitar que era o fim. E eu não estava pronta. Tinha acabado de voltar. Tinha acabado de perdoar. Tinha acabado de entender. E agora ela estava indo embora de verdade, e dessa vez era ela que me soltava. Quando eu finalmente soltei, a Lucidalva entrou no quarto. Eu não precisei falar nada. Ela olhou para minha mãe, olhou para mim e entendeu. Sentou do meu lado e encostou a cabeça no meu ombro. E a gente ficou ali, as duas filhas mais velhas, lado a lado, velando aquela mulher que nos criou com as mãos rachadas e o coração partido. Meu pai apareceu na porta, olhou para dentro. E pela primeira vez na vida, eu vi meu pai chorar. Não foi um choro grande. Foi um choro miúdo, contido, de homem que aprendeu a vida inteira que homem não chora. As lágrimas desciam pelo rosto dele e ele não limpava. Deixava correr, como se finalmente tivesse se dado permissão de sentir o que sempre sentiu, mas nunca mostrou. A gente enterrou minha mãe no dia seguinte, num pedaço de terra debaixo de um pé de ipê que ficava atrás da casa. O ipê não estava florido naquela época. Estava seco, de galhos pelados, parecendo coisa morta. Mas eu sabia que não estava morto. Estava esperando. Esperando a hora certa para soltar as flores. E quando soltasse, ia cobrir o chão em volta da minha mãe de amarelo. Como se até a natureza quisesse cuidar dela. Naquela noite, eu sentei na porta da casa e olhei para o céu. Estava cheio de estrela. Tantas que parecia que alguém tinha derramado farinha branca no escuro. E eu pensei na minha mãe. Pensei naquela mulher que carregou 6 filhos com fome, que trabalhou até as mãos sangrarem, que tomou a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar e que morreu com o peso daquela decisão em cima do peito. E eu pedi a Deus que tirasse o peso dela, que onde quer que ela estivesse, ela soubesse que eu tinha entendido, que eu tinha perdoado, que o amor dela, mesmo torto, mesmo partido, mesmo disfarçado de abandono,
tinha me alcançado. A vida seguiu. É o que a vida faz. Segue. Mesmo quando a gente acha que não vai aguentar mais um dia, o sol nasce de novo, o galo canta, a panela precisa ir pro fogo e a gente levanta. Não porque quer, porque tem que levantar. E aos poucos, o que parecia impossível vai virando rotina. E a rotina vai virando caminho. E o caminho vai levando a gente para lugares que a dor não deixava enxergar. Depois que minha mãe se foi, eu fiquei. Fiquei na casa, fiquei com meus irmãos, fiquei com meu pai. Assumi o lugar que era dela. O fogão, a roupa, a divisão da comida, o cuidado com os menores. Eu era moça ainda, mas já carregava peso de mulher feita. E não reclamei. Porque cada vez que eu acendia aquele fogão de manhã cedo, cada vez que eu dividia o prato certinho para ninguém ficar sem, eu sentia minha mãe perto, como se ela tivesse me deixado ali não por acaso, mas porque sabia que eu ia dar conta. A Lucidalva casou primeiro. Saiu de casa com um rapaz trabalhador que morava numa fazenda do outro lado do rio. Eu lembro do dia em que ela foi embora. Ela parou na porta, me olhou e ficou um tempo sem falar. Depois me abraçou com uma força que eu não esperava e me disse uma coisa no ouvido que eu guardo até hoje. Não lembro das palavras certas, mas era alguma coisa sobre eu ser mais forte do que eu pensava, e que minha mãe sabia disso antes de todo mundo. O Mário seguiu na roça. Ficou parecido com meu pai, calado, de ombro largo e mão grossa, trabalhando de sol a sol sem reclamar. Mas diferente do meu pai, o Mário tinha uma firmeza por dentro que nosso pai nunca teve. Quando ele decidia uma coisa, era coisa decidida. E eu acho que isso ele aprendeu com a minha mãe, sem saber que estava aprendendo. O Osvaldo foi o que saiu mais longe. Teve uma oportunidade de trabalhar na cidade grande. E foi. Mandava notícia de vez em quando, e cada carta que chegava eu lia em voz alta para a família inteira no terreiro. Eu tinha aprendido a ler, minha filha. Depois que voltei para casa, fiz questão de aprender, porque eu lembrava daquele caderno de seu Eugênio, daquelas páginas cheias de número e nome, e eu lembrava da sensação de olhar para aquilo e não entender. Eu jurei para mim mesma que nunca mais ia ficar sem saber ler, e aprendi. Devagar, com paciência, com a ajuda de uma vizinha que tinha estudado até a 3ª série e me ensinava à noite, na mesa da cozinha, com lamparina. Cada letra que eu decifrava era uma porta que se abria. A Teresa cresceu grudada em mim. Dormia do meu lado toda noite, igual antes, com o braço agarrado no meu, como se tivesse medo de que eu sumisse de novo. E eu deixava, porque aquele peso no meu braço era o peso mais bom que eu já carreguei na vida. Era o peso de ser necessária, de ser querida, de ser a pessoa que alguém escolhia para se agarrar no escuro. O Durval era o caçula e cresceu cercado de gente. Nunca passou pelo que eu passei. Nunca sentiu a fome do mesmo jeito, porque quando ele estava crescendo, as coisas já tinham melhorado um pouco. Meu pai conseguiu um trabalho melhor, a roça deu mais naquele ano e eu já ajudava trazendo o que aprendia na venda de seu Eugênio. Porque sim, eu voltei a trabalhar com ele. Não morei mais na casa dele, mas ia e voltava, ajudando na venda, conferindo as contas, organizando a mercadoria. E seu Eugênio me recebia sempre com aquele gesto de sempre, o pequeno, o quase invisível, que para mim valia mais que qualquer abraço. Com o tempo, eu fui crescendo. O corpo foi mudando, a voz foi engrossando, e aquela Isabel magra e descalça que foi levada no lombo de um cavalo foi virando mulher. Uma mulher que sabia contar, que sabia ler, que sabia olhar para dentro de um caderno e encontrar erro que homem feito não achava. Uma mulher que tinha aprendido a ficar de pé sozinha, porque a vida não deu outra escolha. Eu casei quando já era moça feita. Um homem bom, calado como meu pai, mas diferente num ponto que fez toda a diferença. Ele me ouvia. Quando eu falava, ele parava o que estava fazendo e prestava atenção. E isso, para uma mulher que cresceu invisível, era tudo. A gente construiu uma casa. Não era grande, não era bonita, mas era nossa. Tinha piso de cimento que eu mesma ajudei a alisar. Tinha telhado que não furava quando chovia.
Tinha janela com vidro de verdade que deixava a luz entrar sem deixar o vento passar. E tinha uma cozinha com mesa grande onde cabiam todos os filhos sentados ao mesmo tempo. Porque eu tive filhos, minha filha. Tive 4. E cada um deles cresceu com comida na mesa. Todos os dias, todas as refeições. Eu fiz disso a minha promessa mais sagrada. A promessa que eu fiz naquela noite em que sentei na porta da casa olhando para o céu cheio de estrela, depois que enterrei minha mãe debaixo do ipê. Nenhum filho meu ia dormir com fome. Nenhum filho meu ia conhecer aquele vazio no estômago que morde por dentro e não deixa a gente pensar em mais nada. E nenhum filho meu ia ser entregue. Hoje eu tenho os cabelos todos brancos, as mãos enrugadas, os joelhos que reclamam quando eu levanto da cadeira. A vista que já não alcança o que está longe. Mas a memória, minha filha, a memória ainda é boa. Boa demais às vezes. Porque tem coisa que eu preferia esquecer e não consigo. E tem coisa que eu queria lembrar melhor e o tempo já levou. Mas aquele dia no largo, aquele eu nunca esqueci. O cheiro de poeira e esterco. O barulho de gente negociando. A mão da minha mãe no meu braço. E a voz dela, trêmula, dizendo pro homem levar eu junto. Antes, essa lembrança me destruía. Era como carregar caco de vidro no bolso. Cada vez que eu mexia, cortava. Eu passei anos sangrando por dentro por causa daquela lembrança. Anos achando que eu era a filha que sobrava. A que não fez falta. A que podia ser trocada por um prato de comida. Mas hoje, com esses anos todos nas costas, eu vejo diferente. Eu vejo uma mulher jovem, cansada, com 6 filhos e nenhuma saída. Uma mulher que olhava para os filhos e fazia conta, e a conta nunca fechava. Uma mulher que não dormia de noite pensando em como ia alimentar aquela gente toda no dia seguinte. Uma mulher que tomou a decisão mais dolorosa que existe: abrir mão de um filho para tentar salvar todos. Minha mãe não me entregou porque não me amava. Ela me entregou porque achou que o amor dela sozinho não bastava para me salvar. E sabe o que eu aprendi, minha filha? Que às vezes o amor não parece amor. Parece abandono, parece rejeição, parece a coisa mais cruel do mundo. Mas por trás daquela crueldade tem uma mulher de joelhos, chorando no escuro, pedindo a Deus que a filha entenda um dia. E eu entendi. Demorou. Custou dor, custou lágrima, custou noites sem dormir e anos sem perdoar. Mas eu entendi. E se você que está me ouvindo agora já passou por alguma coisa parecida, se você carrega uma mágoa de mãe, de pai, de alguém que tomou uma decisão que machucou, eu te peço uma coisa: não guarda isso para sempre. Não deixa essa dor te comer por dentro como cupim come madeira. Porque quando a gente perdoa, minha filha, a gente não está fazendo favor pro outro. A gente está se libertando, está tirando uma pedra do próprio peito, está finalmente respirando fundo depois de anos prendendo o ar. Minha mãe se chamava Maria Madalena, e ela me amou do único jeito que sabia, com as mãos rachadas, com o coração partido, com uma coragem que eu só fui entender quando virei mãe também. E hoje, toda vez que eu sento na minha cozinha, na minha casa, com a mesa cheia e os netos correndo no quintal, eu olho para a cadeira vazia do canto e penso nela. E digo baixinho, só para mim: obrigada, mãe. Eu entendi. Se essa história tocou o seu coração, minha filha, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a gente carrega dor que não é só nossa. E dividir alivia.